O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Santo Evangelho de Jesus Cristo segundo São Lucas. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, disse Jesus a seus discípulos: que vossos rins estejam cingidos e as lâmpadas acesas. Sede como homens que estão esperando o seu Senhor voltar de uma festa de casamento, para lhe abrirem imediatamente a porta, logo que ele chegar e bater. Felizes os empregados que o Senhor encontrar acordados quando chegar. Em verdade vos digo, ele mesmo vai cingir-se, fazê-lo sentar-se à mesa, e passando, os servirá. E caso ele chegue à meia-noite, ou às 3 da madrugada, felizes serão, se assim os encontrar. Meus amados irmãos, minhas amadas irmãs, estas são palavras da salvação. Glória a vós, Senhor. E quem beija a palavra de Deus? Então, em nome de todos vocês, eu dei um beijo na palavra. Amém? Vamos pedir a graça, a força viva do Santo Espírito de Deus, que nos dê esse entendimento, a sabedoria necessária para compreender, guardar no coração essa palavra, que essa palavra hoje se transforme em vida nova, em gestos concretos de amor, de solidariedade, de sensibilidade e de perdão em nossas vidas. Amém? Meus amados, minhas amadas, nós estamos refletindo aí a primeira leitura, o livro de Efésios, São Paulo que escreve aos Efésios. São 6 capítulos só, 6 capítulos, vale a pena, assim, e um dia a gente lê todo esse precioso livro. Se nos outros livros, aos Romanos, Colossenses, Filipenses, enfim, São Paulo fala de temas muito pontuais, né? A carta aos Efésios são temas mais elevados, né? Mais nobres, né? E é importante isso. Falam de 2 coisas fundamentais, todo o livro, esses 6 capítulos. De 1 a 3, os ensinamentos sobre a fé. De capítulo 1 ao capítulo 3, sobre a fé. E do capítulo 3, 4 até o 6, falam dos ensinamentos da vida moral. Falam dos deveres marido e mulher, pais e filhos, senhores e servos, enfim. A vida moral, o dia a dia, são conselhos fantásticos e bonitos para o marido, para a esposa, para o trabalhador, para a trabalhadora, para os pais, para os filhos, para todos nós. São conceitos elevados que São Paulo nos fala. E nos 3 primeiros capítulos fala do ensinamento da fé, a importância, a primazia de Cristo, o dom da salvação, a gratuidade da salvação, Jesus como cabeça da igreja, né? E a gente está vendo aí, nessa leitura de hoje, olha o que faz Jesus. Olha o que faz Jesus. Se Jesus faz isso, quem somos nós para fazer diferente? Se Jesus, ele acabou com um muro de separação, o muro da inimizade que dividia. Jesus veio para acabar, Jesus veio para unir, judeu que não falava com samaritano, samaritano que não falava com judeus, judeus entre si que não se conversavam, diziam-se um mais importante que o outro, os doentes que eram excluídos, os mais abastados que não se misturavam com os simples. Jesus veio para quebrar esse muro da inimizade e fazer um só povo. E aí eu fico perguntando, para mim, para cada um de nós, para você, se Jesus veio para acabar com essas diferenças, se Jesus veio para tirar esse muro que separa, muitas vezes essas barreiras, essas paredes do coração, chamado ódio, maledicência, inveja, intriga, né? Se Jesus veio para tirar isso, derrubar tudo isso, por que nós continuamos? Quando é que nós vamos colocar em prática aquilo que Jesus nos ensina? É por isso que São Paulo nos insiste tanto nessa carta. Se a gente deixasse Jesus entrar no coração, se nós deixássemos Jesus reinar em nosso coração, o nosso coração não seria tão dividido,
porque ainda hoje nós nos dividimos, nós selecionamos, separamos, e aí tem uma série de preconceitos e outras tantas maldades que o pecado coloca em nosso coração, que vamos separando e dividindo. Não vou com a cara do fulano, não gosto do ciclano, e o preconceito vamos rotulando, não conhecemos a pessoa direito e já vamos emitindo opinião, julgamento, e somos levianos nisso. E Jesus veio para separar, tirar tudo isso. Se coloque no lugar do outro, assuma um pouquinho para a tua vida o que o outro está vivendo. Você sabe o que o outro está vivendo? É por isso que você é tão leviano em dizer assim, em julgar e condenar desse jeito? Se coloque na pele do outro. Então eu creio que essa primeira leitura nos dá uma grande lição de simplicidade e de humildade. A leitura do Evangelho de hoje, mais uma vez, Lucas nos insiste em que quando a gente deixa o Evangelho entrar na vida, quando a gente vive os valores do Evangelho, quando a gente vive isso em nossa pele, em nossa carne, aí sim a gente pode dizer que já começamos a nos tornar cristãos de verdade. Cristãos que assumem, que vivem aquilo que Deus quer, aquilo que Jesus quer. Não aquele que segrega, não aquele que separa, não aquele que divide, mas aquele que une, aquele que traz para dentro de si essa marca de verdade que faz a diferença. Eu queria que você colocasse a mãozinha no teu coração agora, que fechasse os seus olhos, para a gente, a partir dessa leitura, rezar, nos comprometendo diante de Cristo a fazer desta mensagem uma oração para as nossas vidas, a fazer do Evangelho de hoje, em que Lucas nos conclama a vivermos esses valores espirituais, a vivermos não essa separação, não essa divisão, mas essa graça de vivermos profundamente aquilo que o próprio Jesus no Evangelho nos chama. Sede como homens que estão esperando o seu Senhor voltar, para abrir imediatamente a porta. Imediatamente a porta. Então, Senhor Deus, Senhor Jesus de infinita bondade e misericórdia, hoje na Tua presença, Senhor, nós queremos nos comprometer com esse Evangelho. Aprendemos, Senhor Deus, aprendemos, Senhor Jesus, que nós devemos ter as nossas lâmpadas sempre acesas, que nós devemos sempre estarmos vigilantes, Senhor, vigilantes, assim queremos, para que o Senhor, quando chegar, imediatamente possamos ter os nossos rins cingidos, as nossas lâmpadas acesas, sempre nesse estado de vigília, nesse estado de alerta, nesse estado de graça. Quantas vezes, Senhor, nos descuidamos, quantas vezes, Senhor, vamos pensando, o Senhor está tardando, o Senhor não volta hoje, o Senhor não volta amanhã, então me dá o direito de começar a aprontar espiritualmente, a entrar na dinâmica da maldade, do pecado, mas o Senhor pode aparecer a qualquer momento. Feliz o empregado, feliz o servo que o Senhor encontrar vigilante assim que ele entrar. Feliz esse servo. Senhor, dê-nos a graça hoje. Vai pedindo isso para Jesus hoje. Senhor, eu quero ser um servo, uma serva vigilante, Senhor. Eu quero estar com as minhas lâmpadas acesas. Eu quero estar com o meu óleo sempre em dia, com a chama da minha vela sempre acesa, que nunca se apague, Senhor Jesus. Para que eu não seja surpreendido no estado de pecado, na falta de graça quando o Senhor chegar. Dê-nos essa graça, Senhor, nós te pedimos no dia de hoje. Essa sensibilidade de ter os nossos rins cingidos e lâmpadas acesas, é o mesmo significado, estar sempre preparados, para que quando o Senhor entrar e bater, imediatamente nós vamos abrir a porta. E o Senhor completa hoje no Evangelho, o Senhor completa, feliz aquele servo que diante de tanta maldade, diante de tanta mentira, diante de tanta podridão que muitas vezes nós vivemos e vemos durante o dia, feliz aquele que persevera, feliz aquele que não se deixa contaminar pela maldade, feliz aquele que coloca um escudo do Espírito Santo na sua vida e não deixa o pecado tomar conta do seu coração, que não deixa o pecado tomar conta da sua alma para manchá-lo. Feliz esse servo, feliz esse empregado, porque o Senhor
Senhor vai convidar para entrar para o banquete, e a alegria maior é o próprio Senhor quem vai servir, é o próprio Senhor que vai convidar, e passando ao nosso lado vai nos servir, porque para nós, para Jesus nós somos importantes, porque nós somos especiais para Jesus, mas para isso tem que estar vigilantes, temos que estar vigilantes. Dê-nos a graça, Senhor. O pecado bate a nossa porta, o pecado bate a nossa porta, dê-nos a graça de dizer não, de policiar a nossa língua, o nosso pensamento, o nosso coração, e a cada dia, Senhor, purificando o nosso corpo, purificando a nossa mente, para que toda a nossa vida seja vivida nessa graça, para que toda a nossa vida seja vivida nesse sinal constante de um alerta, de aquele que não quer perder a graça, aquele que não vende a sua graça, aquele que não vende a sua salvação, aquele que não trai o Senhor por causa do pecado, da maldade, que no dia a dia o próprio pecado nos chama. Fique um pouquinho em silêncio, fale com Jesus agora. Peça para Jesus, só você sabe, você que está aqui, você que está em casa, você sabe aquele espinho que está te atormentando, você sabe aquele espinho que está querendo te desviar do caminho, você sabe aquele vício que você não está conseguindo muitas vezes destruir na sua vida. Peça para Jesus essa força, peça para Jesus que você seja um soldado valente, sempre nesse estado de alerta, para não deixar ninguém roubar a tua felicidade, a tua salvação. Obrigado, Jesus. Obrigado por essa palavra. Obrigado, Senhor. Dê-nos a graça de vivermos sempre em alerta, porque somos teus, Senhor. E não permita com que a força da maldade, a força do inimigo, aos poucos entre em nossas vidas, entre em nosso coração e nos roube a nossa felicidade, a nossa paz, a nossa harmonia, o nosso desejo de santidade. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém.